Bom, agora eu vou falar para vocês sobre a outra propriedade específica ou física que a professora comentou agora no dia 29/6, na nossa aula de Química, que foi sobre densidade. Em Química, a gente representa densidade pela letrinha D, tá? E nada mais é do que a relação existente entre massa e volume de um material a uma dada pressão e temperatura. Tá? A gente representa a densidade como essa formulazinha aqui, ó. Densidade é igual a massa dividido pelo volume. E a massa e o volume é da solução. Lembra que eu comentei com vocês no vídeo sobre solubilidade que para mim formar uma solução, eu preciso do soluto mais o solvente? O solvente dissolve o soluto e forma uma solução. Então, na fórmula da densidade, a gente vai utilizar a massa da solução e o volume da solução, certo? A massa sempre vai ser expressa com unidade de medida de grama e o volume sempre vai ser expresso com centímetro cúbico ou ml, porque um centímetro cúbico é a mesma coisa que um ml, tá? Então, se o exercício der para você o volume em litro, vai ter que transformar em ml antes de jogar na fórmula. E como que a gente faz isso? Eu pego o valor que ele deu em litro, multiplico por 1000 e passo para ml, tá? A unidade de medida que a gente vai utilizar para densidade, então, sempre vai ser gramas por centímetro cúbico ou gramas por ml, que é a mesma coisa. Por quê? Porque a massa é grama e o volume centímetro cúbico, por isso, gramas por centímetro cúbico. Tá? Então, eu coloquei aqui para vocês alguns exemplos, tá? Para ficar mais fácil. Então, olha só o primeiro exemplo. Se prepararmos meio litro de uma solução, misturando 50 gramas de um sal em 500 gramas de água, a densidade dessa solução será dada por... Então, ó, a primeira coisa que eu peço para vocês fazer é... Coloca os dados do exercício. Quais são os dados? Densidade, massa, volume. Agora a gente vai ler novamente, ó. Se prepararmos meio litro, litro é unidade de volume. Então, meio litro, 0,5 litros, eu tenho o meu volume que ele deu, certo? Lembrando que dentro de densidade, o volume tem que estar em ml ou centímetro cúbico, que é a mesma coisa. Então, ele deu em litro. Para mim passar litro para ml, o que eu faço? Só multiplicar por 1000. Então, pego 0,5 litro, faço vezes 1000, eu vou ter 500 ml, certo? Então, já peguei o meu volume de uma solução, misturando 50 gramas. Toda vez que tiver gramas, eu já tenho a minha unidade de massa, né? Então, ele pegou 50 gramas de um sal em 500 gramas de água. Ah, mas professora, qual das duas eu vou usar se as duas é massa? Aqui, ó, não falei com vocês que massa não é a massa da solução, que é soluto mais solvente? Então, aqui eu tenho, ó, o meu soluto, que seria 50 gramas, e teria o meu solvente, que seria 500 gramas. Como eu quero a massa total, que é a massa da solução, o que eu fiz? 500 mais 50, eu tenho a minha massa da solução, que é 550 gramas, soluto mais solvente. Por que eu coloquei assim? Normalmente, os exercícios já dá a massa para você completa, né? Então, ele daria lá 550 gramas de uma solução. Aqui eu coloquei soluto e solvente separado para vocês saberem que essa massinha, eu tenho que somar os dois. É soluto mais solvente para mim ter a massa da solução, certo? E aí ele termina. A densidade da solução será, então, é o que a gente quer saber, certo? Então, ó, eu quero saber a densidade, tenho a massa e tenho o volume. Só substituir na fórmula. Densidade é igual a massa dividido pelo volume. A densidade eu tenho? Não, é o que a gente vai ter que procurar. Então, ó, copiei ela aqui embaixo. A minha massa eu tenho? Sim, ó. 550, então substituir. E o meu volume eu tenho? Também tenho, ó, tenho que pegar o do ml, nunca pego de litro, tá? 500 ml. Então, se eu cortar o zerinho aqui, 55 dividido por 50, ou se vocês quiserem fazer direto, 550 dividido por 500 vai dar uma densidade de 1,1
gramas por ml, certo? Porque esse tá em gramas e esse tá em ml. Só dividir todas as vezes que eu quiser saber a densidade, eu vou pegar a massa e dividir pelo volume, certo? Vamos pro próximo aqui, ó. Coloquei, o primeiro eu pedi densidade, e esse, o que eu vou pedir? Vamos lá? Um vidro contém 200 centímetros cúbicos. Toda vez que tiver centímetro cúbico, é a mesma coisa que eu estiver falando 200 ml. Então, é unidade de volume, né? Então, ele já me deu o meu volume aqui, ó, 200 ml de mercúrio de densidade 13,6 gramas por centímetro cúbico, tá? Então, qualquer valor que tiver acompanhado gramas barra centímetro cúbico ou gramas barra ml, eu já sei que eu tenho minha densidade, 13,6. A massa do mercúrio contido no vidro, qual será, né? É isso que ele tá perguntando. Então, aqui, ó, eu quero saber a minha massa, dei a densidade, dei o volume. O volume já tá em ml ou centímetro cúbico, então eu não preciso transformar nada. Só jogar direto na fórmula. Densidade igual a massa dividido pelo volume. A densidade a gente tem, então eu vou substituir, ó. 13,6 igual a massa eu tenho? Não, é o que eu quero saber. Então, vou copiar ela, dividido pelo volume que a gente também tem, que é 200. Como que eu resolvo isso, professora? Multiplicando em cruz. Sempre a letrinha vai ser primeiro, então, vou multiplicar esse lado aqui, ó. M vezes nada, M, certo? Quem quiser colocar 1, pode pôr 1. M vezes 1 ficaria M1, tudo bem? Agora, o outro lado, 13,6 vezes 200. 13,6 vezes 200 vai dar 2,720. Como eu quero saber massa, eu coloco gramas no final. Então, todas as vezes que eu quiser saber a massa, o que eu vou fazer? Densidade vezes volume, tá? Multiplique em cruz, sempre a letra primeiro, depois o outro lado e acha a massa, tá bom? Facinho, né? Agora, o outro aqui, ó. O bromo é um líquido vermelho acastanhado com densidade de 3,10 gramas por ml. Então, a densidade ele deu, certo? Ele pergunta que volume ocupa uma amostra. Então, volume é o que ele quer saber. Ocupa uma amostra de 88,5 gramas. Gramas, unidade de massa. Então, ele deu a densidade, deu a massa, quer saber o volume, certo? Substituindo na fórmula, a densidade a gente tem? Tem, ó, 13,10, substituir. A massa a gente tem? Também tem, 88,5 gramas. E o volume a gente tem? Não, é o que a gente quer saber. Como que eu faço? Multiplique em cruz. Lembra que sempre a letrinha vem primeiro, então vai ser esse lado aqui primeiro, ó. Volume vezes 3,10, certo? Igual, agora o outro lado, é esse lado aqui, ó, 88,5 vezes nada, ou vezes 1, que vai dar 88,5, certo? Se eu quero saber o volume, vou isolar ele, ó, tá multiplicando, vou jogar dividindo. Então, o volume vai ser igual, sempre esse lado, dividindo esse lado. Então, 88,5 dividido por 3,10. O meu volume vai ser igual ao quê? 28,55 ml, ou se quisesse por 28,5 centímetro cúbico, também estaria correto, tá? Então, ó, é sempre esse lado dividindo esse lado. Se ele tá multiplicando, eu jogo ele aqui embaixo dividindo. Então, 88,5 dividido por 3,10. A gente tem um volume de 28,55 ml. Então, todas as vezes que eu quiser saber aí o meu volume, o que eu vou fazer? Pegar a massa e dividir pela densidade. Então, o primeiro exercício, eu pedi densidade. O segundo exercício, eu pedi massa. E o terceiro, eu pedi volume. É assim que a gente calcula a densidade. Essa é uma propriedade aí que está relacionando a massa e o volume da solução, certo? Até a próxima!